Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e também todas as redes sociais. 500.000 pessoas é o público estimado. Você também pode assistir o Folha na TV através do seu smartphone. Baixe o aplicativo. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o vereador por Maceió e líder do governo, Eduardo Canuto. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado, Cícero. Obrigado à Folha aí, ao Cajueiro, ao João Mozinho, que a gente tem trocado alguns e-mails falando das atividades, mostrando assim aquilo que vocês têm mostrado com muita lisura, com muita independência. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Vereador, para a gente iniciar, é um tema do momento. Qual o bônus e o ônus de ser líder do prefeito Rui Palmeira? Se nós fizéssemos uma analogia à luta, você já começou dando no fígado, não vai? Eu sabia que estaria entrevistando um lutador de renome. Olha, veja bem, primeiro assim, com muita sinceridade, eu entendo o Rui como um cara muito sério. Esse talvez seja um dos bônus. De você ter uma forte atuação, falar de forma muito espontânea e defender projetos, porque eles sempre são projetos sérios, honestos, transparentes. Nem sempre os servidores se contemplam, porque a maioria de uma certa forma, não só do crescimento da cidade, mas projetos que também você faz reforma, você enxuga, a dificuldade financeira do país é outra. Você tem esse ônus de você estar sempre com comissões de servidores, com os próprios vereadores, convencê-los, mostrá-los que é importante aquele projeto, tem que estar por dentro de todo o projeto, da sua elaboração, dos efeitos desse projeto, e aí você encontra uma certa resistência. O bônus é estar defendendo um governo que é um governo sério, um governo que tem demonstrado um trabalho, que sempre debate através da apresentação desses projetos, na maioria das vezes com a audiência pública. Isso para a gente é interessante. O ônus é de você sempre estar tendo que se defrontar com segmentos quando se sente prejudicado. É muito fácil você ser, não estou dizendo no aspecto geral, mas você ser de uma base aliada ou não, faz oposição por oposição, ou vota porque tem que votar. Você defender o projeto, ler, discutir participativamente nas comissões, apresentar por que aquele projeto, qual o entendimento dele. E aí um projeto assim, normalmente ele é lido no plenário, ele vai para a Constituição e Justiça para ver a constitucionalidade, se ele tem impacto financeiro, vai para o orçamento, e se ele tem, e aquilo é direto para servidores, tem a comissão do serviço público, dos servidores. Então, é um projeto que requer que você esteja monitorando ele e defendendo ele ipsiliter dentro daquilo que é. Esse é, talvez, o ônus. O bônus é quando aprovado, você ter sido interlocutor. As pessoas lhe veem, não dá para você ficar entre CSA e CRB. Você tem que se posicionar, né? E faça isso o próprio coeficiente eleitoral. Eu fui um vereador que sempre atuei numa bandeira, que era do meu segmento, que me projetou, que é o esporte, e eu sempre tive 4, 5 mil votos. E essa visibilidade daqueles que gostam e daqueles que não gostam, aqueles que entenderam que o meu papel era um papel que eu fazia com seriedade, né, também com transparência, e aí eu tive quase 9 mil votos. Eu acho que foi um reconhecimento de um trabalho, pelo menos, elaborado como vereador, nas minhas atuações, nas comunidades, com projetos de inclusão, de atividade física, como também na minha atuação defendendo os interesses da sociedade. Uma gestão, vereador, para que seja bem sucedida naturalmente, depende de toda uma equipe. Não existe salvador da pátria. Verdade. O senhor, como líder do governo, como avalia a equipe de Rui Palmeira? Eu nos últimos 6 meses, a gente tem sentido essa possibilidade da candidatura do prefeito Rui Palmeira. A gente teve muita dificuldade na interlocução, né? Na interlocução do Poder Executivo, na tramitação processual. O prefeito tinha sobre ele uma responsabilidade enorme de tomar posição se era ou não candidato. E a gente percebia que muitas coisas estavam demorando, estavam emperradas, e a gente tem essa dificuldade, né? Eu tenho, como eu falei... Então o senhor reconhece isso, como líder do governo, que existe uma dificuldade nessa interlocução? Claro. Primeiro a financeira. Depois o processo político, ele é composto, uma gestão ele é composta por vários partidos.
em especial, claro, os partidos aliados. E na possibilidade do lançamento de candidatura, todos têm seus interesses. Então, talvez, aquilo que seja mais importante para o Eduardo Canuto, para o projeto tramitar, talvez não seja para aquele grupo político de determinada pasta. Tenho com eles uma excelente relação, mas não se compara a relação que eu tenho com o prefeito, do trabalho. Eu gosto muito mais do prefeito Rui Palmeira, pessoa íntegra, do que do seu próprio governo. Reconheço que é um governo difícil, num momento difícil de um país atravessando crise moral, crise política, crise institucional, crise financeira, e ele conseguiu sair desse processo assim. Ele, como pessoa, de forma transparente, lúcida e sem nenhuma assim, afrontamento da sua honradez. Isso Então, permita-me, Eduardo, você avalia o Rui pessoa melhor do que o Rui gestor? Na minha relação dele, eu gosto mais dele como pessoa. Como prefeito, eu acho que foi um prefeito que mudou Maceió, que melhorou muito. Agora, o modelo de gestão dele é um modelo de gestão diferente, mais lúcido, mais sério, sem muita pressa, aonde as coisas têm que acontecer dentro da legalidade. Consequentemente, as pessoas não entendem. Tem projetos que são importantes para Maceió, que já foram aprovados, mesmo assim ele não consegue captar projetos com BID, projetos com Comissão Andina de Fomento, mas eles não conseguem. Brasília não liberou. Você esperava mais do prefeito Rui Palmeira? Dos projetos aprovados, sim, mas não depende só dele. Nós perdemos arrecadação, nós perdemos recursos, né? Esse ano está previsto, inclusive, para quase 70 milhões de arrecadação a menor. Então, com certeza, terá que tomar algumas medidas. O que eu acho mais importante... A que se deve isso, vereador? O país está atravessando uma fase muito difícil. Embora uma pessoa seja completamente sem simpatia alguma, que é o presidente Temer, mas tem tomado, talvez por não ser candidato, tem tomado medidas que são impopulares e ele não tem essa preocupação por não ser candidato. E essa medida, ela tem, assim, de uma certa forma... dado um basta em alguns segmentos. Passamos por um período de muitas denúncias de um país corrupto, né? De vários aliados desse governo, ele tem tomado algumas medidas e a economia começa a dar sinal à economia. Mas os repasses para os municípios, para os estados, têm sido diminuídos. Tanto é que eles têm feito o refis aí de todos os tributos. A gente falou de bônus e ônus, vereador. Nesse momento especificamente, tendo em vista que o prefeito Rui declarou que não será candidato ao governo, aumentou o ônus para o senhor como líder do governo? Olha, eu acho que não. Eu pensei no primeiro momento, meu Deus, lá vem uma bomba. Por quê? Como é que fica a composição partidária? Eu era candidato, posso não ser, eu era um candidato para ajudar uma plataforma, para ajudar um palanque montado com o cara qual eu faço parceria, do qual sou líder de 5 anos. Acredito que era uma boa proposta para governo. Esse seria talvez o bônus de nós estarmos juntos e tentar levar um pouco da experiência do município para o Estado. Sem nenhum momento estar fazendo oposição. Mas eu tenho um lado, eu sou do grupo do Rui Palmeira e se candidato fosse, estaria do seu lado, não tenho a menor dúvida. Agora, para os que queriam apenas o palanque dele, mas que tinham composições diferentes, tem pessoas que têm prefeitos, são da base do governo, tem prefeitos que os prefeitos não estão com o prefeito Rui Palmeira. Como é que seria uma candidatura de bloco? Não era um bloco. Então o senhor não via viabilidade na candidatura do prefeito ao governo do Estado? Dele como parlamentar, dele como uma pessoa candidata, eu via a possibilidade. Agora, estrutura de campanha seria um ônus que eu acho que só o prefeito Rui Palmeira pagaria. Você acha que foi superestimada a candidatura de Rui nesse momento ao governo? Eu acho que ela foi bastante influenciada por parte da sua base para que isso acontecesse. Interessava muita gente a candidatura do Rui Palmeira. Dava um palanque. Aumenta o passe, né, de muita gente, né? Possivelmente sim. Eu acho que os deputados terão, os candidatos terão que ter um pouco mais de sapato, gastar mais, ir atrás do eleitor, porque não terá talvez uma estrutura tão parelha quanto a que se desenha do governo. Os partidos estão tentando se juntar, né, meio que para que possa ter uma candidatura de majoritária, mas eu não sei assim qual é o nome. Houve uma reunião sábado que ela não aconteceu,
Se for uma pergunta, eu já estou respondendo. Se não for, dos partidos aliados, PR, PP, PSDB, Democrata, mas que não aconteceu em virtude do ministro, do Maurício Quintela, não ter conseguido chegar a tempo. Parece que o voo atrasou, e aí tentou se programar para domingo, mas não houve esse consenso, e eles vão tentar se recompor aí essa semana para lançar uma candidatura majoritária. Eu, por exemplo, me desculpe, viu, Cícero, eu já estou fazendo pergunta, não. E eu mesmo respondendo, por exemplo, eu vi a possibilidade de eu ser candidato de um grupo, todos juntos, vamos pro palanque, bora. Ganhar poderia ser uma consequência, perder, mas eu estava num bloco, eu poderia contribuir com os 9.000 votos que eu tive para vereador, um pouco mais, já que há um espaçamento maior entre candidaturas. Vereador, você disputa 400 candidatos por 420 mil. Dentro da família, muitos têm concorrentes, dentro da sua rua, né? Na sua rua tem vizinhos que são candidatos. Maceió, vereador... Os especialistas dizem que é a eleição mais difícil. Mais difícil. Muitos dos grandes políticos desse estado não conseguiram ser vereador. Então eu iria contribuir dentro desse projeto, da minha possibilidade, do que eu pudesse contribuir. O povo quer saber, vereador, o senhor ficou decepcionado com a não ida de Rui, né? Não, fiquei não, porque quando eu vejo um cara tomar uma decisão e ele ficar tranquilo, eu acho que ele tomou a decisão acertada. Fogo é quando você toma uma decisão e você fica incomodada com ela. Eu lhe confesso, Cícero, ele tomou a decisão numa sexta, teve até um respeito que não seria diferente, ligou para os presidentes dos partidos, para o presidente da Câmara e eu como líder do governo para que comunicasse aos vereadores. Ele ligou para mim dizendo que ia tomar a decisão e que em 20 minutos estaria nas mídias sociais. E eu perguntei, prefeito, para o senhor tomar uma decisão dessa, o senhor pela posição que ele ocupa de prefeito, mas eu tenho uma relação com ele de você, claro, são poderes independentes, harmônicos, mas pelo respeito, até porque eu sou mais velho que ele. E eu disse, prefeito, você para tomar essa decisão, você deve ter pensado muito a questão da família e tudo, mas se você fosse sintetizar numa única palavra, o que você me diria? Disse, o ônus seria todo meu. Foi essa a palavra dele e as pessoas entendam da melhor forma, porque eu não participei dessa construção. Eu seria um soldado desse processo eleitoral, mas eu não participei dessa construção partidária, não. O vereador, o senhor é pré-candidato a deputado estadual? Posso ser. Já não tenho mais a mesma energia, a mesma força de vontade. Com a saída de Rui, sim. Prejudica, né? Uma possível eu acho que sim, talvez nem tanto o coeficiente. Por exemplo, Cícero, eu estou no PSDB, eu nunca mudei de partido, eu sempre fui PV a minha vida toda. Percebi, como líder do governo nos 4 anos, que o PV ele se encaminhava para uma candidatura de oposição ao governo. E eu iria nessa candidatura. Como? Chamei o presidente e disse que não continuaria no partido, até por questão de lealdade. E fui para o PSDB. Numa candidatura de todos juntos, eu continuaria no PSDB. Eu seria candidato agora se eu fosse para um outro partido, onde esse outro partido, e quem entende de coeficiente eleitoral sabe o que eu estou falando, para disputar num coeficiente menor. Esse coeficiente pode não estar ligado ao grupo do Rui. Esse coeficiente pode não estar ligado a uma outra, pode estar ligado a uma outra composição. Eu lhe pergunto, há 17 dias eu ia para um outro partido, só poderia ser expulso, porque não foi aberto janela para vereador, foi aberto para os deputados que estão no exercício. Eles podem mudar de partido sem a penalidade de ser cassado. Até 7 de abril. Ela não foi extensiva aos vereadores. Ele só pode se mudar de partido quando expulso do partido. Aí eu iria para um partido com um coeficiente de 18 mil, eu brigaria para tentar uma vaga. 17 dias antes da eleição, 5 anos líder do governo, eu seria o expulso pelo prefeito. Eu estava tentando ludibriar aqui a mim, ao prefeito e à Justiça e ao TRE. E para um partido, talvez eu não tivesse composição do nosso grupo. Qual a posição do senhor hoje? Não ser candidato, e se a composição for a mesma que seria com o prefeito Rui, com um nome que nós entendamos que seja de consenso, e eu vejo, porque eu iria como soldado, com 10 mil, 12 mil votos. Nessa composição agora, eu só entro se eu tiver condição de brigar. Eu não mais serei soldado, eu irei para disputar. Acho difícil, com um coeficiente aí de torno de 25 mil votos, que eu consiga isso, até porque fiquei, como falei, eu tive uma cirurgia, eu tive 3 trombos, passei 4 meses em casa, enfermo, desses 4 meses, no mínimo 3 meses deitado ou de cadeira de roda. Ficou afastado, gerou uma demanda reprimida muito grande. Tô demais pessoal,
e política, além do exercício de liderança do governo. Então, assim, eu estou com a cabeça unificador. E não fiz composições no interior, mantenho meus trabalhos na capital, que talvez não fosse suficiente para uma candidatura de uma envergadura como deputado. Vereador, o senhor como um homem do esporte, Isso. Vou mudar agora o tema, depois a gente volta para a política. Me sinto até mais confortável. Vou fazer uma pergunta e peço que o senhor só responda depois do intervalo. Ok. O esporte no Brasil tem passado um momento difícil, né? Grandes nomes do esporte, ligados ao esporte, a gente tem visto nas páginas policiais presos, né, como o Nusman, o Ricardo Teixeira, o Marim, Del Nero. O esporte, vereador, também é campo fértil para a corrupção? Depois do intervalo, por favor. A gente volta já. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Instituto de Olhos de Maceió. Oftalmologia de qualidade com tecnologia de ponta. Há 20 anos, compromisso com Maceió. Olá, estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. O nosso entrevistado de hoje é o vereador por Maceió, líder do governo, Eduardo Canuto. Eduardo, deixamos uma pergunta no ar antes do intervalo sobre essa questão do esporte. Pergunta, você tá bem, Cícero, obrigado. Agora foi no fígado, agora essa foi no queixo. Knockdown, me levantei no quinto ponto. 1, 2, 3, 4, 5, eu me levantei. Para não dar chance. Né? Mas a resposta será fértil também. Grandes nomes do esporte acusados, né, de corrupção, porque a gente costuma também, muitas vezes, criminalizar só a política. Né? E a gente percebe que a corrupção é um mal que atinge toda a sociedade, infelizmente. E Del Nero, Marim, Nusman, Teixeira, todos acusados aí de corrupção, alguns presos. Por isso a pergunta, o esporte também é campo fértil para a corrupção? Deixa eu lhe explicar, você citou 4 nomes, 3 dos quais do futebol. Então o esporte é um campo fértil para a corrupção. Mas 75% desse campo fértil está todo voltado para o futebol. Por quê? Mas eu só citei, vereador, permita-me, várias reportagens também apresentaram nomes de presidentes de várias federações. Claro. É porque o que é que está... São os nomes mais conhecidos. O que está ligado diretamente é a corrupção no esporte. O repasse de recursos. O poder público, é muito importante que as pessoas saibam disso. O poder público, ele não tem a responsabilidade, ele não tem a obrigação de repassar recursos para as federações. Federações, confederações, são instituições privadas de direito público. Eles devem, por obrigação, registrar os seus filiados quando os mesmos atendem o regimento das suas federações. Quando se fala em esporte no poder público, a gente tem que trabalhar e... Eu digo isso, eu participei ativamente da construção de quase 30 federações e digo sempre isso a eles. O papel do poder público no esporte é trabalhar o instrumento de inclusão. O basquete do poder público é o basquete que você pode, dentro da escola, no desporto educacional, incluí-lo socialmente. A capoeira, qualquer que seja. O recurso tem que estar destinado para trabalhos com a comunidade, com as escolas, que é lei. É lei. Desporto educacional. Existem 3 desportos no Brasil. 4.
o civil, que é regido pelas federações, o desporto educacional, que é universitário, escolar, o desporto militar. Eu disse educacional porque tem o universitário, que é médio, amador, profissional, e o desporto educacional, que são feitos pelas escolas públicas, pelas escolas privadas. Mas qual o mecanismo para combater essa corrupção? Aí entra a história. Qual era o grande legado? E você há de reconhecer que esses desvios aconteceram nos últimos 10 anos. Por quê? Porque o Brasil passou a ser a maior referência de eventos esportivos do mundo, quando você se predispõe como país a sediar Copa do Mundo, Olimpíadas, Paralimpíadas, Jogos Mundiais Militares, Jogos Mundiais Universitários. Ou seja, Cícero, nos 10 anos, o Brasil foi o único país no mundo que conseguiu sediar todos os maiores eventos do mundo. Consequentemente, um volume de recursos. Aí entrou o Estado. O governo federal conquistou, junto com as confederações, nas suas assembleias, nas suas sedes internacionais, que o Brasil era quem melhor reunia as condições de sediá-los. E para isso é necessário repasse de recursos. Veja que foi Copa do Mundo, veja que foi as Olimpíadas. E isso era muito, mas muito importante para o desporto social. Era um investimento. Porque depois... Mas o legado prometido... Pronto, aí entra essa história. Porque o interessante era que tudo isso que foi feito fosse utilizado depois pela sociedade. Com elefantes brancos, terríveis, legado zero. O Brasil gastou uma fortuna, não deixou legado. O Rio foi sede da maioria desses eventos e está sob intervenção federal. Então o Brasil não estava preparado, os gestores não estavam preparados, nem o público, nem o privado. Acho que nunca viram tanto recurso sendo destinado, porque a obra era 1 bilhão e ela com 5, 6 aditivos para sobrar. E aqui em Alagoas, vereador, o senhor que conhece bem a realidade, o esporte de Alagoas, as federações, existe corrupção no esporte aqui em Alagoas? Eles não têm repasse de recurso, dificilmente, digo com muita tranquilidade, o desporto amador do Estado, no Estado, eu estou falando do município de Maceió, estou falando dos municípios do interior, eu estou falando do governo do Estado, ele é muito carente. Nós temos quadras sendo recuperadas aos poucos, nós não temos nenhuma política pública. Quando diz, tem um projeto, não é. É um projeto que alguém faz e você vai lá e dá apoio. É muito carente o esporte amador. Sabe por quê? Quando se tem recursos, ou poucos recursos, o esporte fica sempre, não fica naquele tripé, educação, saúde e segurança pública. Mas o esporte atua fortemente nas três, amigo. Um mecanismo fortíssimo. Mas todo mundo diz isso e ninguém consegue atuar isso. As federações têm carência. Porque com ele você propicia que o jovem tenha acesso à educação, com ele você gera saúde para o jovem e evita que o jovem... Cícero, eu ainda vou mais adiante. Assim, esse conceito que você está dizendo é corretíssimo. Mas eu ainda vou adiante. A atividade física, você promove a saúde, você é menos doente. Você fazendo atividade física, você tem uma capacidade cognitiva muito maior. E segurança, se eu estudo de manhã, a escola me oferece o almoço e à tarde atividade esportiva, eu não tenho à noite, para não ser dormir. Você não tem, você atua muito na questão conceitual mesmo. O esporte atua muito fortemente nesse tripé que todo gestor tem me dizer que são os pilares e eu considero o esporte como um deles. Como o senhor avalia, então, o esporte aqui em Alagoas? Muito ruim, em todos os aspectos. Em nível estadual? Muito ruim, na capital? Com muita dificuldade. São sempre os menores recursos. A Secretaria de Estado, ela tem uma responsabilidade que não deveria ser dela, que foi criada inclusive na minha gestão, eu reconheço isso. Como nós não tínhamos sedes, e a secretaria foi criada por uma lei delegada 10.671, depois no governo Tel ela foi extinta, foi criada, foi para a educação, que é um erro, isso acontecia na ditadura militar. O desporto educacional, o desporto passou a ser um agregado da educação. Tem que ser ações paralelas, juntas na atividade, enfim, na prática do esporte. Mas a gestão tem que ser independente. E hoje a gente tem essa dificuldade. A Secretaria de Estado, ela meio que tem que cuidar do estádio Rei Pelé. Não é papel. Vereador, hoje nós... E pelo que eu conheço das pessoas que lá estão, falando mais especificamente na Secretaria de Estado, eu vejo que as pessoas fazem um esforço assim fenomenal, porque não dispõem de recursos. Claro, pouquíssimos recursos. Tem uma dificuldade tremenda e realmente se doam bastante para fazer o melhor possível. Só que ninguém faz milagre também. Cícero,
Quando eu digo que eu estou falando do poder público como um todo, não estou diretamente, porque quem tiver lá vai ter a mesma dificuldade, ninguém faz mágica. O senhor já sentiu essa dificuldade? Claro, fui gestor, mas como eu falei, eu sei das dificuldades. Agora, há uma preocupação de a gente não só ficar atento a esses recursos, em Brasília buscar, apresentar bons projetos, a iniciativa privada apoia, todo mundo quer botar uma marquinha no seu capacete, no seu kimono. Agora, para isso é importante que você dê benefício, dê retorno, uma lei de isenção tributária, uma lei de incentivo como tem nacional. Eu tenho uma dificuldade de fazer no município porque são sempre muito poucos recursos. O Estado também não tem. O que nós temos lá, ainda da nossa época, é uma bolsa atleta. Direto, você pode ter um incentivo indireto, né? Correr atrás dessa iniciativa privada, sim. Eu fazia, todo janeiro e fevereiro, eu fazia o Mexe em Maceió. Eu promovia atividades do Sobral até a Jacarecica com o SESI, com o SESC, que tem toda essa estrutura. E nós dinamizávamos esse trabalho com todas as modalidades. Eles fazem dentro da capacidade, todos fazem. O Daniel tem feito um trabalho hercúleo. Provavelmente a Secretaria de Esporte tem feito. Você vai lá na Secretaria, você vê atividades esportivas, o wrestling, corrida, atletismo, alguns professores muito bem intencionados. Mas não tem recurso. Quando eu falo que não está bem, é porque de cima não é demandado nenhum recurso, não é ofertado nenhum recurso. As pessoas se viram como que a gente não vive um bom momento no esporte do Estado e nem do país. Isso é uma questão nacional. Voltando para a política, vereador. Rui declarou que não será candidato ao governo. A oposição, naturalmente, busca um nome. Na sua avaliação, quem é o melhor nome? Se for do partido, acho que o Rodrigo Cunha, que é esse trabalho que quando eu tive, não tenho nem, não diria autorização, mas também nenhuma restrição. Quando eu tive audiência com ele, tomou decisão na sexta, eu só fui me reunir com ele segunda-feira, e o Rodrigo Cunha esteve lá e foi convidado. Eles querem pensar e tal, e que nesse sábado eles teriam nessa força política, nessa questão partidária dos partidos aliados do governo, tomariam uma decisão. Estão tentando aí ver com o PSB, com o JHC. Agora, isso tudo que eu falo de forma de especulação, não tenho participado. Como líder do governo, não, não tem absoluto. O papel oficial. de líder do governo é bom que as pessoas saibam também. Ele é um papel dentro da Câmara Legislativa. Eu até, às vezes, extrapolo, porque numa determinada audiência pública tem uma questão da cultura, do Bumba Meu Boi, das quadrilhas. Então, assim, as pessoas terminam a audiência pública, me procuram, aí levam as reivindicações, aí eu vou no secretário, a fim das demandas que sejam. Então, eu tenho tido essa atuação, mas o papel do líder é aquele que explicita para os vereadores e para a sociedade o que de fato é aquele processo, acompanha ele para dar certa celeridade quando do benefício imediato, quando é médio e longo prazo, projetos fiscais, tributários, financeiros, eles nunca são para o mesmo ano, são sempre para o ano posterior. Você não pode aprovar uma lei hoje para esse ano já ser beneficiado, entendeu? Então, assim, tem projetos que são emergenciais, você precisa dar, porque aquilo é de efeito prático, mas imediato. Mas o senhor vê, vereador, musculatura política no deputado Rodrigo Cunha para fazer frente ao governador Renan Filho? Olha, fica muito difícil para mim, Cícero, mensurar a capacidade política dele. É um cara jovem, novo, que está no seu primeiro mandato. Agora, é um cara que tem tido aceitação da sociedade, isso reconheçamos, né? É verdade. Agora, o Renan Filho é um cara novo, né? Jovem, inteligente, tem demonstrado um vigor físico, mental e de gestão enorme. Ele não vai pegar uma candidatura qualquer. Agora, por trás dessa candidatura de um bom nome que o Rodrigo também tem uma composição forte. Democrata, PR, PP, PSDB, se vir o Rodrigo, o JHC, o PSB. Agora, lhe confesso, tudo que eu estou falando, ele é de forma de especulação. Eu não participei de um minuto de nenhuma reunião com esses partidos nem com os presidentes. Inclusive, tinha uma reunião com o Democrata, com o Nonô, mas assunto de secretário para liderança, e não consegui chegar a tempo.
Então, talvez até se o Noto tivesse me dito e autorizado, eu falaria alguma coisa. Então, o que eu estou falando é o que eu sinto, é o que eu converso com os vereadores, porque os vereadores que são candidatos estão nessa efervescência partidária para ver qual é a melhor condição e que me passou algumas informações. E a do Rui foi, eu estive com o Rodrigo e fiz o convite. Ele disse o quê? Vai pensar. Então, só tenho oficialmente para falar isso. De coração, não estou escondendo nenhum jogo não, viu, Não, com certeza, vereador. E no caso do Senado, quais são os seus 2 nomes para o Senado? Então, é assim, nós tínhamos pelo partido o Theo Vilela que deixou. Tinha na candidatura possível vinda do Max, que era um nome que eu tenho uma simpatia enorme pelo Max, e tinha o Bill de Lira, que era da composição. Vice-prefeito assumiria Marcelo, se não fosse candidato ele já teria me convidado. Já seriam 3, né? Não teria que ser excluído. Então, mas o Theo não saiu, aí ficaria a vinda do Max e a do Bill, até então não se especulava a vinda do Maurício. Então essa decisão ia tomar junto com o Rui, mas tinha um carinho pela candidatura do Max e a do Bill, porque se não candidato, continuaria líder, foi um convite que o Marcelo me fez e naturalmente eu apoiaria o Bill também, porque deles é quem melhor tem conduzido recursos, apoiado a gestão do Rui Palmeira. Permita-me, vereador, o senhor tem conjugado o verbo muito no passado, né? Que candidato. Apoiaria, teria... Mas Sim. assim, hoje, atualmente, se Bill de Lira e Max Beltrão forem candidatos ao Senado, são esses os seus candidatos? Sim, hoje como cidadão partidário, se a pergunta é a partidária, sim, seriam esses. O senhor como um possível pré-candidato a deputado estadual, que como disse aqui, ainda não definiu. Isso. Eu seria candidato com a candidatura do Rui no palanque. Essa composição pode não me interessar e eu não ir para um esforço hercúleo de uma candidatura que não seja a que eu desenhava para minha família, para meus filhos, para minha cidade, para a visão que eu tenho da política. Serei um soldado, mas não candidato, se assim for. O que nós vivenciamos é que existem muitos vereadores, né, com possibilidade, ou pelo menos com pretensão de serem candidatos a deputado estadual. Isso. A que o senhor atribui isso? É insuficiente essa atividade parlamentar na Câmara Municipal? É realmente busca por ascensão? Cícero, eu acredito que você, quando entrou no sindicato, entrou como diretor. Você defende os interesses da sua profissão, que é uma profissão difícil, respeitada, mas difícil de atuar. E você é líder nato, você tentou dentro desse bojo que você vive, de que você com essa liderança poderia almejar, e hoje é o presidente atuante fortíssimo, tanto é que é requisitado por outros sindicatos. Eu acho que a primeira palavra, sem hipocrisia alguma, é a ascensão política. Ponto. Segundo, a gente vive um momento político ruim. As pessoas criticam muito a Assembleia e os vereadores, reconheçamos, ele está na ponta, na comunidade, no dia a dia das grotas, no dia a dia das comunidades carentes. Ele trata com o povo, ele abraça o povo, né? E isso, é o representante político mais próximo do povo. Com certeza. E esse momento, talvez, alguns deputados estaduais querendo ser candidatos a federal, outros não sendo, você abre aí um espaço que pode abrir 6, 8 novas vagas. E eu não vejo ninguém melhor para ocupá-las, senão um fato novo da sociedade, como aconteceu com o Lobão para vereador, ou esses que já estão defendendo os interesses de determinados segmentos, mas de forma proativa. Eu acredito que nós tenhamos, se você quiser, eu posso citar, ou se não for de interesse, mas eu vejo candidaturas. Nós temos Dudu Ronaldo, que é candidato, nós temos Zé Márcio Filho, que é candidato, nós temos Samir Malta, já falei Samir Malta? Não. Samir Malta, nós temos Francisco Salles, que é candidato, Fátima Santiago, há uma composição assim de vereador. Possivelmente, dentro dessa conjuntura, eu só vou entrar nessa se eu puder brigar por uma vaga. Eu não serei escada para ninguém. Diferentemente da candidatura do prefeito Rui Palmeira, que eu ia como um soldado. Se tivesse 10 mil votos, 11 mil votos, eu ia para somar. E somaria para esses que tivessem melhor votações, né? Os que tivessem. Nesse agora, eu não vou para fazer volume. Ou eu vou para brigar, ou não vou. Acho difícil. Lhe confesso, até aproveito e como tem aplicativo, eu vou mandar para minhas redes sociais, de repente aqui anunciando, porque existe uma preocupação dos amigos, Canuto é candidato, não é? Estou querendo impulsionar. Aqui na capital ainda sou mais próximo dele, já no interior nem tanto, já pedi sobrinhos meus, que são vereadores, estão apoiando outras
candidaturas, para você redesenhar isso com a demanda que eu tenho do dia a dia. Eu tenho uma família grande, eu sou muito participativo na minha família, e esses 4 meses me deixaram um pouco com muita demanda, entendeu? Então, assim, não valeria um esforço hercúleo apenas para ser soldado. Serei, votarei naqueles que eu entendo que são os melhores, apoiarei, mas não serei candidato se eu não perceber que se nós tivermos X vagas, eu posso brigar por essas vagas. Isso eu não farei, não. Seguindo a linha, né, a tendência, né, das redes sociais, a gente mostrou uma imagem de uma circunstância, de uma pessoa, de uma personalidade. Pergunta ao entrevistado se ele curte ou não curte e que ele faça um breve comentário. Ok. Ok? Ok. Vamos lá para a primeira imagem. Vamos lá. Governador Renan Filho. Sim. Não curto. Não curte? Não. O senhor quer fazer um breve comentário? Não, acho que nós somos CSA e CRB. E enquanto nós estivermos em jogo, eu estou torcendo pelo meu CRB, claro. Então não curte. Vamos para a próxima imagem. Não. Decepção. Ex-presidente Lula. Decepção. Não curto. O senhor em algum momento apoiou? Sim, chegou apoiei. A apoiar, né, vereador? Apoiei. Como apoiei o Renan também. Nele. Como apoiei o Renan Filho para governo também. Ok, vereador. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer aqui a sua participação. Eu que agradeço demais ao Cajueiro, ao João, a vocês rever. Espero que a gente possa se encontrar aqui em outras oportunidades. É sempre bom discutir sobre política, chamar. coisas do cotidiano da nossa sociedade. O senhor, como um homem público, é importante que preste contas à sociedade. Sim, claro. E quero, nesse momento, deixar um espaço para que o senhor faça suas considerações finais, por favor. Não, eu lhe confesso, se a gente tem que falar a verdade, eu lhe confesso, eu não sabia desse programa, talvez por estar tão fora do processo. Fiquei muito feliz em saber que o Cajueiro conduz, porque é um mestre, né, de muitos aqui. Uns reconhecem, são gratos, outros não reconhecem, são ingratos. Muitos cresceram aprendendo tudo que sabem com o Cajueiro. Gosto demais dele. Corrente política até a gente não bate, já conversamos sobre isso, mas sempre com muita fidalguia, sempre com muita educação, sou fã dele. O João que me convidou, que é um cara que dispensa comentário também, né? Nasceu isso no comentário que eu fiz de jornal impresso, que eu recebo, eu compro, na verdade, toda sexta-feira junto com os outros periódicos, todos semanários, né? E quando eu vi uma matéria, achei interessante. Foi a única que eu vi fazer uma matéria naquele contexto, que é a minha bandeira, que não é o único segmento, mas é a minha bandeira, e a gente fez esse comentário, eu fui lá, fiz, de forma também proativa, construtiva, não foi nenhuma crítica. E ele me oportunizou isso. Então, agradecer a você, João, agradecer ao Cajueiro e Cícero, e rever sempre nessa luta aí, estou à disposição dos projetos aí, e agradecer. Para mim foi uma surpresa agradável, e eu compartilharei não só esse programa para todos os meus amigos, como também todos os outros programas. Vou ficar acompanhando agora. Eu que agradeço, vereador, mais uma vez. Agradeço a você também pela audiência. Espero que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.